Ontem eu estava falando sobre coisas que se processam na nossa vida quando nós nos entregamos para Jesus, quando nós optamos por uma vida agora de obediência, de consagração a Deus. E uma das coisas que acontece é que a nossa mente muda, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, né? Então isso muda, é uma transformação de dentro para fora que Deus opera com a nossa vida. E hoje eu queria também falar sobre mudança de propósitos. Quando nós não tínhamos Jesus no coração, a gente vivia de forma desregrada. Nós buscávamos a satisfação pessoal, independente do que nós íamos encontrar pela frente, quem que nós íamos ferir, e que muitas vezes nessa busca desenfreada, a gente acabava ferindo as pessoas que mais nós amamos, que mais estavam perto de nós. E quando lá na frente nos damos conta, olhamos para trás e vemos o caos que nós deixamos pelas nossas atitudes, ações, palavras, pensamentos. Então nós perguntamos por quê, né? Por que que eu fui permitir que isso aconteça? Mas quando nós encontramos Jesus, ele começa a transformar a vida vazia que nós vivíamos, porque Jesus ele não quer que nós vivamos uma vida vazia. Jesus ele quer que nós vivamos uma vida abundante, né? De uma forma realmente boa, saudável. Então ele começa a semear no nosso coração novos propósitos, novos projetos de vida, que na maioria das vezes são projetos maiores do que nós, maiores do que as nossas forças, do que as nossos talentos. Esses projetos normalmente são maiores. E aí quando nós percebemos que Deus está semeando essas coisas em nós, nós olhamos para os nossos filhos, por exemplo, com olhos diferentes, porque nós vemos que Deus está traçando projetos na vida deles e que está nos usando de alguma forma para que sejamos instrumentos da graça do Pai na vida dos nossos filhos, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos. Então você percebe que a sua vida começa a ter agora um propósito diferente, algo novo. Deus tá mexendo ali, Deus está fazendo com que você tenha agora perspectivas diferentes de um amanhã muito superior àquele amanhã que nós tínhamos antes de Jesus. E nós nos achamos, claro, muitas vezes impotentes para tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós olhamos e vemos a nossa imperfeição, coisas que nós não fazemos bem, que nós precisamos tanto sermos orientados pelo Senhor. Tem a história do William Carey, eu acho que você já viu falar. Ele era um sapateiro e certa vez ele botou o mapa da Índia dentro da sua sapataria e ele começou a observar a geografia da Índia, ele começou a sentir algo diferente por aquele lugar. E ele começou a orar por aquele lugar e ele percebeu nas notícias que recebiam o quanto que haviam atrocidades ali, o quanto que coisas precisavam ser mudadas. Uma delas era o que acontecia com as mulheres, porque quando o marido morria na Índia, as mulheres eram sacrificadas, ou elas eram queimadas vivas, ou elas eram enterradas vivas, porque elas tinham que ser enterradas junto com os seus maridos. E o William Carey, ele ficava muito incomodado com aquilo, ele começou a orar ao Senhor e ele entendeu em algum momento o projeto de Deus, esse novo projeto do Senhor sobre a vida dele, e ele disse: Senhor, mas eu sou só um sapateiro. E Deus responde para ele: o que eu preciso é de coração disposto. E o William Carey ele vai gastar o resto da sua vida na Índia. Ele vai traduzir a Bíblia para uma das línguas que os hindus falavam. E ele vai servir de instrumento da graça de Deus naquele lugar, mostrando a verdade do Evangelho, mostrando o amor de Jesus, fazendo um movimento que chegou aos ingleses, que era quem mandava naquela época na Índia, porque tinha influência econômica, política. E a Inglaterra, por causa do movimento criado por aquele que se achava só um sapateiro, a Inglaterra muda as leis para que nunca mais as esposas tivessem que ser sacrificadas para serem enterradas com seus maridos. Então essa atrocidade, se hoje não existe mais na Índia, é porque um homem saiu da sua zona de conforto e entendeu que quando recebe Jesus no seu coração,
os novos propósitos precisam acontecer. E ele aceitou esses novos propósitos e foi para lá e fez diferença. Isso aconteceu há 200 anos. E a vida de William Carey, até hoje, ela tem um significado muito grande, porque um homem aceitou o novo propósito de vida que acontece quando nós aceitamos Jesus. Eu não sei se você que está me assistindo agora, se você tem sido esse tipo de pessoa, se achando fraco, se achando incapaz, se achando menor. Eu digo para você, Deus ele não está à procura de talentosos, de grandes dialéticas, de vários diplomas. O que Deus procura são corações dispostos. Ele chama o Paulo, muda a vida do Paulo. Ele chama o Pedro, muda a vida do Pedro. Chama o Gideão na fraqueza que Gideão achava que tinha. E Deus faz uma maravilha. Deus faz maravilhas através das vidas que resolvem dizer, Senhor, eu aceito esse propósito. Então, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, a nossa mente muda. Porque agora nós pensamos e nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos andar de acordo com o que Cristo quer para nós. E os propósitos de vida mudam. Antes nós pensávamos de um jeito, agora com Jesus nós pensamos diferente. E é preciso que seja assim para justificar a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então saiba de uma coisa, você não é incapaz. Você não é menor, você não é infrutífero. O que você e eu nós precisamos ser é dispostos para que Deus faça a obra dele e nos use como instrumentos da graça dele para que o mundo creia, para que o mundo creia. Que Deus abençoe você.